Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Está iniciando hoje mais um Café com Fé. Compartilhe, se inscreva no nosso canal para que você possa alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor, né, Pastor João? Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui com mais um Café com Fé para abençoar a tua vida nessa noite de sábado. Você que resolveu não sair de casa, não ir pro lanche, não ir passear, né? Você ficou em casa e aproveita para participar juntamente conosco do Café com Fé, né? Estamos aqui pelo Facebook Pastores João e Simone e também pelo Facebook da pastora Simone, que está lá, Simone Torres. Você pode participar juntamente conosco, né, deixando lá o seu like, compartilhando. Se você quiser que essa palavra vá mais longe, nós vamos estar aqui de todo o coração fazendo Café com Fé para você. Nós estivemos conversando a respeito de um tema aqui da palavra de Deus e nós entramos em um acordo que iríamos falar a respeito de provas e consequências. O que é prova e o que é consequências na vida do crente, na vida do cristão, ou até mesmo na vida de quem não serve a Deus. Verdade. Deixa eu virar aqui de frente para a pastora, que eu estou muito de lado, né? Até mesmo uma pessoa que não serve a Deus, pastora, né? A vida, a Bíblia diz que o sol, ele brilha para o ímpio e brilha para o justo. Ele brilha para o branco, para o preto, para o grande, para o pequeno. O sol brilha para todos. E por que que alguns passam provas mais difíceis do que o outro? Né? Nós temos algumas ideias a respeito disso. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa palavra. Paz do Senhor, pastora, graça e paz. Graça e paz, meu amado, que você está nos assistindo neste momento. O tema da palavra de hoje, né, pastor, é provas e consequências. Qual é a diferença entre provas e consequências, pastor? Nós vamos já descobrir. Nós vamos ler o texto aqui da palavra de Deus, muito conhecido, o texto de Jó, no capítulo 42, o verso 10 em diante. O texto diz assim, meus irmãos: e o Senhor virou, em outras palavras, mudou, transformou, né? Restaurou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram pão com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor, está em letra maiúscula aqui, viu, irmão? Que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um lhe deu um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi, e também 7 filhos e 3 filhas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó, pastora Simone. Amém. E sabemos as lutas que Jó passou, a prova que Jó passou, e nós vamos já começar a explicar o questionamento que a pastora Simone colocou aqui, o que é prova, né, e o que é consequência. Consequência de quê, pastor? Consequência de atos, de gestos, de erros, de decisões, de escolhas. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, ela tem uma volta. Existe, e é bíblica, a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, isso você vai colher. Então vamos entrar aqui nesse texto, aqui nesse tema, para falarmos um pouco. E pastor, e no caso de Jó, é consequência ou é prova? Porque a Bíblia diz que Jó, em momento algum, ele atribuiu a Deus o erro, atribuiu a Deus a culpa, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele se entristeceu, mas o próprio texto da palavra de Deus diz no início do livro de Jó, que em momento algum, Jó atribuiu a Deus culpa alguma, pastor. Verdade, pastor. Então, podemos dizer que
o que Jó passou não foi consequência de erros, porque a Bíblia afirma que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, por que passou isso, pastora Simone? É verdade, pastor. Aqui no Jó, né, capítulo 1, ele fala, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Né, pastor? Então, por que passou por isso? Né? Talvez Deus que queria multiplicar suas ovelhas. Né? Uma coisa me chama a atenção aqui também, meus irmãos, é que nossa vida, quando nós estamos vivendo, tanto quando nós vivemos fazendo coisas erradas, ou quando nós estamos servindo a Deus verdadeiramente como Jó, nós somos observados pelo inimigo. E a Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando encontrar uma brecha. Eu não digo, pastora Simone, que Satanás encontrou uma brecha em Jó. Não. Mas Deus deu uma oportunidade a Jó para que ele pudesse glorificar o nome do Senhor e também pudesse ser aprovado em nossas vidas, na vida dele, no caso. O inimigo acreditou, pastor, que Jó era fiel a Deus, temente, porque Jó tinha riquezas, Jó tinha filhos, Jó tinha tudo, né, pastor? Então o inimigo ele quis colocar isso como prova. Ele te serve porque tu tá tudo ali. Mas é possível servir a Deus, né? É possível, já aproveito e fazer uma pergunta aqui para a senhora, na sua concepção, é possível servir a Deus sem bens, sem riqueza, não na miséria, né? Mas você vivendo com aquilo que Deus lhe dá, como diz o pão nosso de cada dia? Sim, é possível sim. Você confiar no Senhor, né? É o andar por fé. Andar que dias melhores virão. O Senhor nunca deixará faltar o pão na tua mesa. O Senhor sempre lhe abençoará, pastor. Ele sempre vai ter essas promessas. Alargará a tua tenda. Confia no Senhor. Crê no Senhor e comerás o melhor desta terra. O comerá o melhor desta terra, talvez, pastor, não seja morar na melhor mansão. Não seja sentar nos melhores lugares. Mas seja ter seus filhos com saúde. Não terem falta, né? Não terem falta. Isso mesmo, pastor. Então eu observo aqui o seguinte, vamos começar a falar a respeito de consequências, né? Eu vejo aqui, me lembra aqui o Espírito de Deus no meu coração, uma passagem bíblica no livro de Números, que fala da vida de Sansão. Sim. Sansão, ele teve um final triste, ele teve um final doloroso, vergonhoso, porque não honrou a Deus quando deveria honrar. Então, tudo que Sansão, a Bíblia diz que amarraram ele numa roda de moinha, e ele ficava rodando que nem um jumento, ali os jumentos, quem rodava aquela roda ali da moinha eram os jumentos, os animais. Então a Bíblia diz que amarraram ele naquela roda e ele ficava girando por dias ali malhando trigo. Então, existem duas situações aqui. A situação de Jó, que era reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. E existe a situação de Sansão, que o que ele enfrentou foi consequências. Por não ter obedecido, por ter falhado, por ter brincado com a sua força, brincado com o seu segredo, com o segredo de Deus. Sim. E ele teve o que era justo no final. Ele foi morto, Deus derramou uma unção sobre ele para que se vingasse dos seus inimigos, mas o seu final foi triste. Sim. Pastor, também nos leva a acreditar que a força de Sansão não estava no cabelo. Porque quando Sansão matou mais... Na palavra, ela estava na palavra. Estava na palavra, na obediência, pastor. Na obediência. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente acha que a nossa força está num objeto, está em alguma outra coisa, né? Muitas pessoas acreditam que a força de Sansão estava no cabelo. Não estava no cabelo, estava na obediência em Deus e Deus que honrava. A mesma coisa que não havia poder nenhum naquela fruta que Adão e Eva comeram. Não era uma fruta mágica como alguns filmes até fazem, né? Uma maçã ali. Não, era uma fruta igual a outra. O que acontece é que Deus lançou a sua palavra, não faça, e poderia ser qualquer fruta. Deus escolheu aquela árvore e disse, não coma dessa.
E ali Adão e Eva, né, a mulher comeu a fruta, deu ao seu esposo, e eles dois receberam a consequência do seu erro. Eles receberam a consequência do seu pecado. E qual foi a consequência do seu pecado? Saírem também envergonhados do paraíso. Foram proibidos. A Bíblia diz que Deus colocou anjos ali à porta do paraíso, do jardim, para que eles não pudessem mais voltar, porque eles colheram o fruto da sua consequência. Mas aí eu quero aqui entrar em outro parêntese aqui também, pastora. Jó, ele foi restituído porque não errou, porque era justo diante de Deus. E não culpou a Deus, né, pastor? E não culpou a Deus. Mas eu quero entrar aqui num tema aqui um pouquinho mais polêmico, né, e falar assim, tipo assim, Jó não errou e não falhou e Deus restituiu a ele. Pastor, você pode estar dizendo assim, e eu que falhei, que errei, Deus pode restituir a minha vida? Sim. Deus pode restaurar a minha vida? Deus pode mudar a minha história? Deus pode me dar em dobro o meu casamento, o meu trabalho, a minha vida de volta, que eu perdi minha vida de volta, eu perdi minha vida. E será que quando acontece isso, nós vemos um grande exemplo aqui no rei Davi. Sim. Nós vemos um grande exemplo em Pedro, que se arrependeu e se tornou ali o apóstolo padrão. Se tornou o apóstolo referência do Novo Testamento. Davi, a Bíblia diz que ele pediu que Deus restaurasse a sua sorte, que Deus perdoasse o seu pecado. Ele reconheceu. Deus, pastora Simone, poderia ter escondido isso da Bíblia. Sim. Né? Para mostrar que Deus não oculta o pecado de ninguém. Deus não tem prazer no pecado, mas Deus ama o pecador. Aquele que confessa, né, pastor? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi, no Salmo 51, ele se derrama diante de Deus, assume a sua culpa. Aí Deus vai, ele diz assim, Senhor, tira de mim o que tu quiseres. Tu quiseres tirar o reino, tira a coroa, só não afasta de mim o teu espírito. Tua presença. A tua presença. Que a coisa mais importante é a presença do Senhor Aleluia. na nossa vida. Pastor, falando no apóstolo Pedro, eu tenho comigo que há o remorso e o arrependimento. O remorso seria o quê, pastor Silvio? O remorso seria de Judas. Um arrependimento não verdadeiro. Não verdadeiro. Ele teve remorsos, mas ele não se arrependeu como apóstolo Pedro. Porque ele teve aquele remorso e foi se suicidar. Pedro se arrependeu e foi um grande apóstolo. Então ele se arrependeu. O remorso, o Pedro se arrependeu e não negou mais a Cristo depois que ele se arrependeu. Morreu por Cristo. Judas, ele teve remorso, mas ele não se arrependeu do que ele tinha feito. Não se arrependeu. Porque se ele tivesse se arrependido, ele tinha ido aos pés de Jesus, pastor, e tinha seguido em frente. Pastora Simone, a Bíblia diz que Deus virou, né, vou usar aqui o termo que está na minha Bíblia, virou, em outras traduções, mudou, transformou, restaurou o cativeiro de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. É uma coisa muito difícil de se fazer. Na verdade, é que Deus é que está chamando de amigo. Sim. Deus é que está dizendo que eles eram amigos de Jó, mas na verdade, eles não eram amigos verdadeiros de Jó. Se tornaram acusadores, né, pastor? Eu até digo assim, eles seriam amigos verdadeiros de Jó se eles falassem a verdade, porque a Bíblia tem um ditado que diz que amigo é aquele que te fala a verdade, mesmo que essa vá te machucar, mesmo que essa vá te ferir, você deve falar a verdade, abrir os olhos do seu amigo. Mas no caso dos amigos de Jó, a Bíblia diz que eles o acusavam de pecado. Nós não vamos entrar aqui no tema porque o livro de Jó tem 42 versículos, é muito grande. Mas eles dizem, Jó, tu está passando essa situação, Jó, porque tu pecou, porque tu falhou, porque tu errou, tu está em pecado, confessa. Olha, Jó, se tu confessar, Deus vai te perdoar. E Jó dizia, mas eu vou confessar o quê? Que ele não pecou. O que eu vou confessar se eu não pequei diante de Deus?
né? Quando a última notícia chegou, pastor Simone, na vida para Jó, o mensageiro disse: olha, morreram os teus 10 filhos. A Bíblia diz que ele rasgou a sua veste em sinal de humilhação a Deus, né? Se lançou no chão, jogou pó e terra na sua cabeça e gritou: nu eu vim do ventre da minha mãe, ô glória! Nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Glória a Deus, pastor. Ele não atribuiu que Deus havia feito isso, apesar de ter sido Deus que permitiu. Sim. Mas a justiça de Jó não lhe permitia acusar ou imputar a Deus, né, o erro, a tribulação que estava vindo sobre sua vida. Ele tomou para si, né? E ele em todo momento ele está exaltando a Deus. Em todo momento ele está glorificando a Deus, dizendo: ele sabe o que faz. Agora, ele tem um poder sobre a nossa vida. Ele tem um poder. Deixa eu estou falando muito, eu quero que a senhora fale também. No momento em que Jó se arrepende, em outras palavras, no momento em que Jó glorifica o nome do Senhor, o Senhor toma isso, né, como uma glorificação ao nome dele. O que foi que Deus entendeu? Que Jó estava honrando o seu nome. Sim. Ele entendeu que Jó estava honrando a Deus, né, e quando ele não atribuiu a Deus. Aí eu lhe pergunto aqui, Jó disse uma frase interessante: eu não conhecia a Deus. Mas mesmo ele não conhecendo a Deus, a Bíblia diz que ele era reto, íntegro, temente a Deus e desviava. Imagine se ele conhecesse, pastor. Verdade. Por isso, ele ouvia falar, pastor. Então, a fé que Jó tinha era das histórias que ele ouviu falar de Deus, né? Então, é isso que a gente precisa. Não somente ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus, das suas maravilhas, mas conhecer Deus verdadeiramente. E como é que eu posso conhecer Deus verdadeiramente? Buscando a face do Senhor através de oração, de consagração, e sabendo que Deus ele tem todo o poder para nos dar, nos devolver, nos restituir. E como Jó disse, nu eu vim, nu eu voltarei, né, pastor? Mas eu acredito numa seguinte coisa, pastor, também. Quando buscamos conhecer a Deus, somente pelo buscar, Jó já fazia isso. Sim. Mas o que eu observo em toda a Bíblia é que todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus foi num momento difícil. Eu posso dizer que Pedro passou a conhecer Jesus quando ele desceu do barco e foi ter com ele lá. Ele disse: se é realmente o Senhor, que eu desça do barco e eu ande sobre as águas também. Olha a fé desse homem, né, pastor? Ele precisou passar por um momento difícil, né? Dezenas de casos acontecidos na Bíblia de pessoas que precisaram passar um momento difícil parece assim que para se aproximar de Deus é preciso que nós estejamos em perigo. É preciso que nós estejamos passando um momento difícil, pastor. O Senhor me trouxe à memória Naamã, né, pastor? Naamã, ele nem ouviu falar de Deus, né? A menina escrava que falou que existia um profeta que poderia curar. Ali o que eu quero dizer com isso também, pegando a deixa do Naamã, é que teve uma ação. Sim. Para ele conhecer a Deus, para ele começar a servir a Deus, teve uma ação. O profeta disse: desce o rio e vai te banhar nas águas, né, que tu serás curado. Quer dizer, ninguém conhece a Deus, pastora, se não tiver um acontecimento sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Sim. Se não tiver um acontecimento que nos torne dependente de Deus, que nos torne ali, tipo assim, Deus é a única saída que eu tenho. Eu tive uma experiência com Deus. Amém. Como, pastor? Quando eu tive câncer. Eu tive um contato com Deus, não que eu não acreditasse em Deus, não que eu não tivesse fé em Deus,
mas eu posso dizer a mesma coisa que Jó disse, eu só ouvia falar, mas hoje eu sei que tu podes fazer um milagre na minha vida como tu fizeste na cura do câncer. Eu sei que tu podes curar, eu sei que tu, quer dizer, nós precisamos, então, alguém que está nos assistindo, meu pastor, nesse momento, pode estar passando por um momento difícil. Aí o que eu quero dizer com isso para você? O que eu posso dizer como pastor e como uma pessoa que já teve uma experiência muito forte com Deus? Aliás, uma não, várias, mas as duas principais foram a minha transformação do mundo das drogas, a minha libertação e a cura do câncer. Então, se você está enfrentando um momento difícil, é porque Deus está querendo você mais perto dele. Deus está querendo que você se aproxime mais dele, e a única forma que ele achou foi através dessa dificuldade, através desse problema, através dessa luta, pastor. É verdade, pastor. E também me traz a lembrança, na verdade, a Ana. Ana, ela queria um filho porque ela era humilhada por Penina, né? A mulher na época, ela era para casar e conceber filhos, né? Então ela foi ao encontro do Senhor, ela chorou ali, ela clamou para o Senhor, né? Dá-me um filho, senão eu morro, né? E o Senhor olhou para ela e disse, é isso aí, minha filha, é isso mesmo, me procure, eu sou tua resposta. Você quer um filho, Ana, e eu quero um profeta. Então, isso também nos aproxima de Deus, né? A busca, o Senhor, ele vai nos ouvir, ele vai... Ou seja, não vamos esperar que chegue a prova para nos aproximar de Deus. Não é isso? Podemos ir até Deus sem passar por alguma prova, ou seja, o amor ou a dor. Sim. Mas parece que o ser humano, nós seres humanos, só vamos quando é pela dor. Verdade. Pastora Simone. Verdade, pastor João. Então, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus... Vamos falar desse pedacinho aqui em 2 minutos para nós encerrarmos. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus disse que eu não vejo aqui Deus mandando Jó orar pelos seus amigos, né? Deus fala com os amigos. Sim. E diz, vai lá com Jó e pede para ele orar por vocês. Se ele orar, eu vou perdoar vocês. Se ele não orar, a culpa vem sobre vocês. Imagina, pastor, uma pessoa que está destruída, né? Porque estava em luto por tudo, pela sua família, pelos seus bens, doente. A Bíblia fala que ele se coçava, né, pastor? Com cacos de telhas, feridas no seu corpo. E você chegar para essa pessoa e dizer assim, ora por mim. Então, é muito difícil, muitas vezes você naquela prova, naquela luta, né, pastor? Quer dizer, é eu que estou precisando. É eu que estou precisando. Mas aí, sabe o que eu acho lindo de Deus aqui? É que Deus, eu sou um camarada que eu prego muito a bênção vinculada a um princípio, né? É como se Deus estivesse dizendo, se tu conseguir orar pelos teus amigos, Jó, eu vou perdoar eles, mas tu vai mostrar para eles que tu não é a pessoa que eles estavam pensando. Tu não é o pecador. Aí, quando você passar pela prova, como a pastora disse, é difícil, você está doente, está passando um momento difícil, ainda tem que orar pelos aqueles que te perseguem, pelos aqueles que te acusam, de pecador, né? pastor. Aqueles que tentaram até destruir sua vida, seu ministério, seu casamento, com uma calúnia, com uma mentira, com alguma coisa. Aí Deus vem e diz, ora por eles. Eu quero te abençoar, eu quero multiplicar as bênçãos na tua vida, mas você tem que orar pelos seus inimigos. Tão difícil. E para nós vencermos as pelejas, eu e você, nós somos prova disso, pastora Simone. Verdade. A nossa vida juntos é uma prova disso, que nós, para vencer, claro que luta nós temos até hoje, mas vencemos as principais batalhas da nossa vida quando nós perdoamos. Quando nós aprendemos, quando nós oramos pelos nossos inimigos, aqueles que se tornaram inimigos, né? Oramos por eles, e hoje muitos até se aproximam de nós e vêm se alimentar espiritualmente, né? Hoje nós somos referência para algumas pessoas que antigamente não acreditavam em nós. Mas quando foi que isso aconteceu? Quando nós oramos por aqueles que nos perseguiam. Perdoamos. Quando nós perdoamos e também pedimos perdão. Sim. Porque não adianta só nós perdoarmos. Tem pessoas que até perdoam os outros, mas não tem a humildade de pedir perdão, pastor Simone. E nós tivemos esse momento de transformação na nossa vida, que nós precisamos
pedir perdão de alguém e perdoar alguém. E o que Deus tem feito? Deus tem abençoado a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa. E hoje nós estamos aqui, um casal que vivia em pé de guerra. Um casal que vivia, que não se suportava, que não suportava nem dormir junto. Hoje somos felizes, somos apaixonados um pelo outro. E acima de tudo, pastora, somos apaixonados pela obra de Deus. Somos apaixonados pelas coisas de Deus. E eu louvo a Deus pela minha esposa. Por quê? Porque ela tem a mesma visão de obra que eu e o mesmo pensamento que eu de obra de Deus. Pastor, quando a gente pede perdão, por que é tão difícil pedir perdão para outra pessoa? Porque pedir perdão, você se despir diante daquela pessoa. E é assim que a gente faz quando a gente se apresenta diante do trono de Deus e pede perdão. Senhor, perdoa. Pecado por atos, por pensamentos, por palavras. Pastor, a gente não pega só praticando o ato. A gente pega por pensamento, por visão, por falar. A Bíblia diz, o provérbio diz que tem pessoas que têm o olhar lisonjeio, né? Faz gestos com o olhar, você fala uma coisa, a pessoa vira a boca. Então são gestos lisonjeiros, né? que são, era pior do que chamar um palavrão, é pior do que dar uma tapa na pessoa, é uma virada de rosto, o caboclo amazonense conhece como rabisaca, né? Que uma pessoa fala, você vira a cara, né? Você faz um gesto feio com o rosto, movimenta os lábios. A Bíblia fala disso, a boca lisonjeia. Então, meus irmãos, o tempo nosso é curto, nós estamos aí com 26 minutos, nós estamos encerrando, mas o conselho, a palavra que no final de tudo que nós conversamos aqui é: aprenda a perdoar. Está passando luta, é para a glória de Deus. Está passando enfermidade, é para a glória de Deus. Pastor, mas alguém tentou destruir meu ministério, perdoe. Chame a pessoa, derrame perdão, ore por ela, porque sabe o que vai acontecer? Eu vou ler e vou encerrar. A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava quer dizer, quando Jó abriu a boca e começou a orar, sabe onde é que Jó estava, irmão, quando ele começou a orar? No meio da cinza, do monturo do lixo. Ele não orou lá na casa dele, ele estava no lixo, ali no monturo. Não espere sair da prova para orar pelas pessoas que te machucaram, que são muitas vezes culpadas de você estar nessa prova. Né? O marido, a mulher, a mãe, os filhos. Então, antes de você se recuperar, Deus está só aguardando que você perdoe, que você ore pelo aquele que te machucou, para que você possa ser abençoado por Deus. Amém, pastor. E orar pelos seus amigos é orar para Deus abençoar. Uma vez assisti o pastor Silas Malafaia e disse... No caso de Jó, ele orou para que Deus perdoasse os amigos. Né? Não ore a oração, né, contrária. Né? Abençoe, ore abençoando, que Deus venha abençoar, que Deus venha encontrar aquela pessoa, que ela venha ser salva, que ela venha conhecer Jesus Cristo como seu único Salvador. Essa é a oração que Deus quer, que a gente oramos pelos nossos inimigos, né, pastor? Então, meus irmãos, eu sei que deve ter pessoas aí entrando para participar conosco. Infelizmente, nós ainda estamos estruturando aqui o Café com Fé. Ainda falta aqui um notebook, faltam algumas coisas para nós acompanharmos quem é que está. Mas vai chegar o momento em que porque Deus tem abençoado, né, irmãos? E se nós também queremos falar só um minuto a respeito do projeto Chamados para Servir. Nós temos um projeto Chamados para Servir, onde nós servimos café da manhã para as pessoas em situação de rua, para os moradores de rua. Pastor, eu queria ajudar o projeto de vocês. Como é que eu faço? Entre em contato conosco. Nós agora, semana que vem, estamos iniciando o projeto A Sopa, também lá no bairro da Alvorada, ali próximo do Secom. Nós vamos estar iniciando também um culto de rua lá numa área, né, carente, e vamos estar levando um sopão. Pastor, como eu faço para ajudar? Entre em contato conosco para que nós possamos juntos alimentar não só da palavra, mas também aqueles que têm fome. Pastor, eu quero convidar você também. Enquanto a pastora se despede aqui, eu vou me aproximando de trás. Fique na paz. A participar conosco quarta-feira. Café com Fé entrevista será com o pastor João. Ele vai contar seu testemunho. Ele vai contar sobre a cura, que o Senhor que curou o pastor João de câncer, e vai contar como chegou a construir o Café com Fé. Boa noite, graça e paz e um excelente final de semana.